Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar e já orar pelas ofertas também? Amém? Queremos te agradecer, Senhor, por essas ofertas, Pai, por esses dízimos, Senhor, por cada semente depositada, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, pedimos também, Senhor, abençoa cada filho teu, Senhor. Abençoa aqueles também que precisam de uma porta de emprego, Senhor. Aqueles que precisam de uma promoção no trabalho, aqueles que precisam, Pai, de uma resposta, Senhor, em suas negociações, nos seus empreendimentos, Pai. Em nome de Jesus, que cada semente depositada seja, Senhor, para o alargar das estacas do teu reino, Senhor, para que teu reino venha avançar, Pai, em nome de Jesus, em que em tudo, Senhor, seja próspero, Pai, cada vida aqui, cada lar representado, Senhor, a tua casa, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e já quero também, Senhor, colocar em oração agora, Senhor, Pai, essa palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor, colocar a minha vida, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Estou aqui, Pai, eu não tenho nada a oferecer à tua igreja, Senhor, mas, Senhor, a minha vida está em tuas mãos, meu coração está disposto, e o que o Senhor procura é um coração disposto. Senhor, usa a minha vida agora como instrumento em tuas mãos e fala à tua igreja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo, Pai, que a tua igreja precisa, Pai, ouvir, Senhor, nessa noite, para que haja cura, para que haja libertação, Senhor, para que haja um renovo, Pai, porque nós precisamos disso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita o nosso coração agora, sonda no mais profundo, porque somente o Senhor conhece cada coração e aquilo que a gente precisa, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Estão todos bem? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 2 Reis 4, se vocês puderem abrir comigo. Hoje é um culto dirigido pelas mulheres, mas essa palavra também é para os homens, né? Que o Senhor aqui fale ao coração de cada um. 2 Reis 4, do versículo 20 ao 26. Vamos falar um pouquinho dessa mulher sunamita. Acredito que todos aqui conhecem essa história. E eu creio que vai falar também ao coração de cada irmão aqui. Amém? A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 20. Este o pegou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me por favor um dos seus servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: conduza-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: vai bem. E a igreja diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar um pouquinho dessa palavra, dessa mulher sunamita. E eu creio que todos aqui já ouviram falar da mulher sunamita. E eu quero fazer uma pequena recapitulação dessa história. Quando nós começamos a ler, depois nós não temos um tempo hábil aqui para poder ler toda a história. Mas quando nós começamos lá no versículo 8, ela vai descrever sobre essa sunamita. Quando nós olhamos ali, ela diz que ela era uma mulher rica, que ela tinha uma vida tranquila. E quando nós olhamos no começo desse texto, dá-se a entender que essa mulher, ela não precisava de mais nada. Ela tinha tudo o que ela precisava. Ela era rica, uma vida tranquila. E a palavra ela vai nos dizer que ela também tinha ali
algumas características, como nós, muitas mulheres aqui têm e os homens também têm. Ela disse que ela era uma mulher observadora, porque ela via aquele homem de Deus passar. E ali ela falava, ali vai um homem de Deus. E ela sempre convidava ele para tomar um café. E aí um dia ela fez essa observação para o marido dela. Este é um santo homem de Deus. E ali ela fala para o marido, façamos um quarto para esse homem de Deus. E quem não gostaria, na verdade, de ter um profeta em sua casa? Porque a palavra diz que se nós dermos um copo de água, nós teremos uma recompensa para um homem de Deus, um discípulo de Deus. Imagina esse profeta. Ela fez com detalhes esse quarto para ele. Colocou ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro ou uma lâmpada. Porque logo ela imaginou, de repente ele quer ouvir quer escrever alguma coisa, quer descansar antes de se deitar. E ela pensou no detalhe. Vê quantas referências essa mulher tem? Detalhista, observadora, né, rica. Ela parecia realmente ter tudo que precisava, até generosa, para fazer um quarto para esse profeta, para parar ali. E o que nos parece, ela não queria, né, nada em troca. Ela não precisava disso, ela tinha tudo. Mas ela estava ali sendo generosa naquele momento. Só que naquele momento, quando esse homem de Deus volta pela segunda vez, ele fica naquela casa, descansa ali por um tempo. E por um momento, ele pensa, será que nós podemos fazer alguma coisa por essa sunamita? E aí pede para o servo Geazi, ou Geazi, chamá-la. E ela vai até lá. E eu não sei se vocês já prestaram atenção nessa frase que ela pronuncia, que está lá no versículo 13, quando esse servo pergunta, o que nós podemos fazer por você, interceder por você? Tem algo que você precisa? Ela diz, eu habito no meio do meu povo. E eu meditando nessa frase e colocando para o Senhor, né? Mas por que será que a sunamita deu essa resposta? Eu habito no meio do meu povo. Ela poderia dizer, não, eu não preciso de nada. Eu estou super bem. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de nada. Mas ela deu uma resposta um pouco vaga, parece. Eu habito no meio do meu povo. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Mas ele fez uma pergunta muito direta. Há alguma coisa que eu posso fazer? E ali eu comecei a meditar com o Senhor. Porque sempre quando o Senhor ele quer fazer algo em nossa vida, primeiro ele vai mexer em alguma coisa no nosso interior. Porque não tem como o Senhor nos entregar algo se Ele não consertar algo aqui dentro primeiro. E isso não é somente nós mulheres, mas nos homens também. Sempre que o Senhor vai entregar algo importante para nós, Ele vai curar um trauma, Ele vai curar uma ferida, Ele vai mexer para que tudo seja feito com excelência naquilo que Ele deseja entregar. E quando nós vemos um pouquinho adiante, quando Geazi volta ao profeta Eliseu e fala para ele, olha, ela não tem filhos, o marido dela já é velho, né? Eu acredito, né? Penso eu, ele dialogando ali, né, com o profeta, penso eu que poderia ser alguma coisa. Eu não sei se vocês costumam viajar assim na história, como eu entro na história mesmo, imaginando, né? Imagina essa conversa dele, posso fazer alguma coisa? O que a gente pode fazer? E ele fala, olha, ela não tem filho. De repente, profeta Eliseu, está aí na palavra, irmãos. Depois vocês leiam, medite nessa palavra. Fala, chama ela. E aí, Geazi vai novamente nela para chamá-la, né? Porque o profeta Eliseu havia chamado. Eu confesso que se eu estivesse no lugar dessa sunamita,
e o profeta me chamasse, e eu já sabendo que tinha alguma coisa para ser tratado aqui dentro, as minhas pernas iam tremer. Porque alguma coisa o Senhor queria revelar. Porque tem muitas coisas que nós escondemos no fundinho do nosso coração. Porque ali é terra que somente o Senhor conhece. Somente o Senhor entra com profundidade. E muitas vezes nós não queremos tratar o assunto. Não queremos falar daquele assunto, porque ele causa dor. Ele causa medo. Ele traz sentimentos que nós não queremos trabalhar com ele. E ela vai de encontro ao profeta Eliseu. E aí Eliseu diz para ela se há alguma coisa, né, que poderia fazer por ela. E ele diz: nessa mesma época você vai segurar um filho. E ela diz para ele: não mintas a tua serva. E é aqui que a gente começa. Por que ela não deu a mesma resposta que ela deu lá atrás? Eu habito no meio do meu povo. Ou por que ela não deu a resposta? Não, eu estou super bem. Eu não preciso de filhos. Eu não preciso de um filho agora. Eu estou bem. Mas a resposta dela é: não mintas a tua serva. E realmente aconteceu. Dentro de um ano, ela abraçou um filho. E ela estava com essa criança. E os anos foram se passando. Porque nós, quando lemos a palavra, diz que ele, já em alguma idade, não fala a idade dessa criança, mas ele foi ao encontro do pai no campo. E ali ele começa a ter uma dor de cabeça. Percebe que algo que ela gostaria muito de ter, mas ela nunca comentou, mas quando ela recebe do Senhor que ela vai ter um filho, e ela falou: não mintas para tua serva, mas ela recebe isso, vive bem com essa criança, mas de repente começa ali um trabalhar na vida dela. O que parecia ser uma dor no coração dela, no qual ela nunca tinha aberto para ninguém, começa um trabalhar de Deus para desenvolver outras coisas na vida dela. Essa criança volta com uma dor de cabeça, e é onde nós entramos agora no texto. Ela volta com uma dor de cabeça, e a mãe segura no colo, onde a palavra diz que até o meio-dia, e essa criança morre. Um sonho que talvez ela nunca tenha compartilhado com ninguém, mas o Senhor entrega na mão dela. Só que por um momento ela vê se perdendo tudo aquilo que ela sonhou. E é nesse momento que começa aí o trabalhar do Senhor. Porque ela nunca tinha aberto aquilo que ela sentia, mas por um momento ela recebeu aquilo que ela precisava. Só que nenhum momento que essa mulher sentiu a dor da perda do filho, ela reclamou, ela não murmurou, e nenhum momento ela questionou a Deus, mas ela teve um posicionamento. O que ela fez? Lá no versículo 21, no qual nós lemos, diz que ela levou a criança para o quarto. Ela deitou-o sobre a cama do homem de Deus e depois fechou a porta e se foi. Lembra que lá atrás ele disse o quê? Chame ela na porta do quarto dele. E declarou a promessa sobre a vida dela. O que ela fez quando essa promessa morreu no coração dela, morreu nos braços dela? Ela voltou. Ela poderia ter colocado essa criança dentro do quarto dela? Poderia ou não poderia, igreja? Poderia. Ela não poderia ter colocado essa criança junto com o pai? Poderia. Ela não poderia ter colocado essa criança em qualquer outro lugar, até no quarto dela mesmo?
mas ela colocou lá no quarto do profeta, aquele que prometeu para ela a promessa, entregou para ela entregou ali, fechou as portas e foi atrás daquele que prometeu. Agora parem comigo e pense, essa mulher, ela tinha um controle emocional muito grande, tinha ou não tinha? Tinha um equilíbrio emocional fantástico, não tinha? Vamos colocar nós mulheres, não vou nem convidar os homens agora a se colocar nesse papel, mas nós mulheres, né? Quando a gente encara um problema, muitas vezes a gente dá uma estremecida, né? Mas olha o controle emocional dessa mulher. Peraí, imagine o quanto de informação passou nessa mente. Peraí, eu estava de boa. Eu não queria filho nenhum, ou até queria, mas nunca comentei nada com ninguém. De repente me vem esse profeta, porque ela mesma falou lá no começo da história. Vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Observador ou não? Sim. E ela recebe essa promessa, mas de repente o que acontece? Morre o filho, mas ela faz o quê? Vou atrás daquele que me prometeu. Ela coloca no quarto do profeta essa criança e vai atrás dele. E o marido pergunta, mas por que vai visitar o profeta hoje? Ué, lua nova? O que está acontecendo? Vai tudo bem. Ó, o equilíbrio, domínio próprio. Vai tudo bem. E vai tranquila. Agora imagine você na cena. Pega o Uber e fala pro Uber, segue adiante, não para fazer nenhuma outra viagem, não aciona nenhuma viagem, só segue, só para quando eu te falar, e para lá no profeta. Não conversa com ninguém no meio do caminho. E ali vai. Vem o moço, Geazi, e pergunta, tá tudo bem com a sua família? Tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Ó, eu imagino ela até respirando. Vai tudo bem. E já focando, eu vou atrás daquele que me prometeu. Eu vou atrás daquele que me prometeu. E a primeira coisa que ela faz quando encontra o profeta, o que ela faz? Ela se joga aos pés dele. Ela não fala nada no caminho. Ela se joga aos pés daquele que prometeu. Ela agarra os pés dele e pergunta para ele, pedi eu algum filho? E aí Geazi vai até lá para retirar, mas ele fala o quê? Deixa ela. Ela está com a alma amargurada. Como é difícil a gente ter a alma amargurada e correr para aquele que nos prometeu. Aquele que nos gerou algo no nosso interior, mas por algum momento morreu dentro de nós. Mas muitas vezes nós falamos aos arredores. Falamos para aqueles que estão próximos de nós. Mas esquecemos de voltar naquele que nos prometeu. Quantos sonhos estão mortos dentro de nós? Muitas vezes nem lembramos dos sonhos. Muitas vezes bloqueamos eles dentro de nós. Porque não queremos falar a respeito daquilo que dói no nosso coração. E para a gente é mais fácil acreditar o quê? Eu vou prosseguindo do jeito que eu tô. Eu não quero nem mais lembrar disso. Mas essa mulher sunamita, no momento que o filho dela morre, a primeira coisa que é despertado nela, a fé e a ousadia. Porque ela toma um posicionamento de ir atrás daquele que prometeu. E no momento que ela encontra aquele profeta, ela é ousada. Te pedi eu um filho? Eu falei para o Senhor, não minta para a tua serva. E ele falou, Geazi, vai lá. Coloca o bordão no menino. Aí ela foi ousada. E quem quiser acompanhar aí no texto, está lá a partir do versículo 28, que diz assim, então ela disse, por acaso pediu o Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes.
Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não cumprimentes. E se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Olha a ousadia dessa mulher. Ela não se conformou com o cenário. Ela não ficou prostrada. Ela não aceitou um não, eu não vou. Ela ficou ali. Ela foi ousada com aquele profeta. Não, não, o Senhor me prometeu. Vamos comigo. Eu não vou te deixar. Muitas vezes, nós temos uma promessa que o Senhor gerou no nosso coração. Um sonho. E nós deixamos ele para trás. Devido a algumas frustrações, devido a medos, devido a traumas, muitas vezes até da infância, que carregamos em nossas vidas e começamos a nos paralisar por tudo aquilo que a gente vive. Só que esquecemos também de colocar isso diante do Senhor. Porque se um sonho é colocado em nosso coração e ele não morre, é porque foi o Senhor que gerou. Se um sonho, ele, hora e outra, volta à sua mente, ou volta ao seu coração, o Senhor está te alertando: ei, ainda há vida, ainda há tempo de ser realizado. Mas muitas vezes nós colocamos limitações de idade, limitação de vida financeira, limitações de distância, e aí a gente deixa como está. Não vamos até aquele que pode fazer todas as coisas. Não colocamos no altar do Senhor para que Ele possa viver esse sonho, mas nos acomodamos. Quantas famílias que podem ser restauradas, basta colocar no altar do Senhor. Quantos ministérios parados, porque acreditando que o Senhor não tem mais propósito. Será que o Senhor não tem propósito nesse sonho que Ele te deu? Ou será que você desistiu de lutar por ele? Quanto que nós estamos acomodados em relação aos sonhos que o Senhor colocou em nosso coração? Quais são os traumas que estão dentro de nós, que nós não conseguimos colocar para o Senhor, para que nós possamos ser curados? Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me trazia quantos traumas de infância há no meio da minha igreja, que nunca foi colocado para que eu possa curar. Nunca foi colocado aberto para que eu possa refazer isso dentro da pessoa. Porque eu tenho um ministério, eu tenho um propósito na vida dessa pessoa. Quantos ministérios parados, porque desanimou em alguma parte da vida. Deus não tem nada comigo. Tem. E algo que eu sempre aprendi. Quando nós estamos em um local que a palavra está sendo ministrada, algo o Senhor quer falar conosco. Não é para aquela pessoa que não veio. A gente sempre tem a tendência a falar: se aquela pessoa estivesse aqui. Não, é para nós mesmos. É hora de abrir o nosso coração. Quantas pessoas não acreditando mais no casamento, depois de um tempo, fala: será que Deus tem um casamento ainda para mim? Quantas pessoas que não conseguiram gerar e acreditando que Deus não tem a gestação para essa pessoa. Muitas vezes nós esquecemos que o Deus que nos criou, o nosso Senhor, Ele ainda faz milagres. E nós estamos acomodados e esquecemos de buscar aquele que pode realizar todas as coisas em nós. E sempre limitamos o nosso Deus por idade, por situação social, financeira. Ei,
eu não sei qual é o sonho que está morrendo dentro de cada um aqui, mas coloque para o Senhor, porque o Senhor, Ele deseja restaurar tudo isso. E essa mulher, após ela ter esse posicionamento, que ela encontra esse profeta, e Geazi vai até lá, mas nada acontece. O profeta Eliseu vai junto com ela. E lá, ele vai de encontro com esse menino. E aí eu creio que todos conhecem essa história. E essa criança revive. Só que ela não desistiu daquilo que o Senhor tinha. A palavra de Deus diz que no momento da nossa angústia, se nós nos mostrarmos fraco nós seremos. Então eu não sei qual a dificuldade que cada pessoa passa, qual é o sonho. E nós limitamos muito ao Senhor. Eu me lembro que depois que eu me converti, eu havia recebido uma promessa de um casamento. Eu não era casada ainda. E eu falei que não, falei para Deus, não quero. Eu tinha tido um encontro com Jesus tão maravilhoso, tão poderoso, que só aquilo já me satisfazia. E eu servia na obra, aquilo era maravilhoso para mim. Só que por um momento, eu comecei a limitar a Deus. Pela idade, e as coisas foram passando. Até que um determinado dia, Deus usou uma pessoa, e veio até a mim, e falou assim, olha, o que Deus tem para você, você vai estar casada com uma família. Eu falei, mas por que eu não posso servir a Deus sem estar casada? Não conseguia entender isso, né? E eu limitei. Falei, não quero. E aquilo foi passando, e Deus mandou de novo outra pessoa. Aquilo que Deus tem para você, o Senhor pede para que você comece a gerar. E eu falei, mas Senhor... Mas aí um dia o Senhor me trouxe. Você bloqueou isso lá atrás. Lá atrás. Por causa de muitas coisas que eu comecei a viver na minha vida no mundo secular. E eu comecei a limitar o agir de Deus quando eu cheguei na presença do Senhor. Não quero mais. A idade se avançou e eu não quero mais. Amados, nós não podemos limitar o agir de Deus. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas, indiferente da idade. Nós olhamos para Abraão, ele tinha quase 100 anos quando ele recebeu o filho da promessa. E ele estava lá firme, na presença do Senhor e crendo nas promessas do Senhor. E muitas vezes nós queremos limitar a Deus aquilo que Ele tem que fazer. Nós bloqueamos o nosso coração e não deixamos Deus entrar. E isso acaba se tornando um ídolo dentro do nosso coração. Quantas pessoas declarando na própria vida, sabe, eu não consigo vencer isso, então acaba ficando aprisionado. Que seja um vício, que seja uma situação, porque tudo que você fica aprisionado se torna um vício. Indiferente se é uma dependência química, se é uma dependência emocional, se é uma dependência sexual, indiferente. Mas nós não podemos limitar a Deus. Porque quando nós colocamos para Deus, nós destruímos os ídolos do nosso coração. O Senhor, Ele reina. E Ele trabalha no nosso interior. Amém? E essa mulher, ela não teve ninguém para que falasse isso para ela. Mas por um momento, essa mulher, ela agiu com toda a ousadia. Ela foi adiante daquilo que ela cria, daquilo que ela acreditava verdadeiramente. E muitas vezes, nós estamos deixando de crer no agir de Deus, nos acomodando com aquilo que nós já estamos vivendo. E eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre isso. O Senhor, Ele continua fazendo milagres. O Senhor, Ele continua realizando sonhos. O Senhor, Ele continua restaurando aquilo que morreu dentro de nós. Mas para isso nós precisamos colocar o nosso coração verdadeiramente para Deus.
e colocar aquilo que impede o Senhor de trabalhar no nosso coração. Porque, como eu falei, muitas vezes nós criamos ídolos e sem perceber. Hoje pela manhã, teve uma pregação aqui também maravilhosa, no qual a missionária, ela falou também sobre essa parte de ídolos. Amados, por anos, eu coloquei a minha vida profissional como ídolo no meu coração, só que eu não tinha uma noção. Ela era meu tudo, eu me realizava, me converti e me realizava profissionalmente. Mas um dia, antes de Deus entregar o meu casamento, o Senhor falou: está chegando o momento de você entregar a sua vida profissional. Eu não conseguia entender. Orei, fiz um jejum, jejuei e me consagrei e orei. Fiz uma oração de 21 dias lá buscando ao Senhor a resposta. E falei para Deus: Senhor, se for isso mesmo, o Senhor vai começar a me dar sinais. E fui colocando: Senhor, se for assim, né, me mostra, né, me traz paz. E ali o Senhor foi trazendo cada situação. Amados, aquilo que não dói não é renúncia. Aquilo que não dói não é entrega para o Senhor. E muitas vezes nós não queremos entregar, sabe, essa dorzinha, aquilo que a gente fecha o coração. Isso também é uma renúncia. Eu não quero mais ter esse trauma. Quantas pessoas dentro da igreja que viveram um abuso quando criança não conseguem entregar isso para o Senhor e não conseguem ter um casamento feliz? Quantas pessoas vivendo aprisionados em vícios dentro de casamento? Quantas pessoas com sonhos paralisados? Só que para entregar para o Senhor tem que doer. Tem que colocar para o Senhor: mexe aqui, Senhor, porque senão eu não sou capaz. Essa sunamita, ela tinha sim um desejo de ter um filho. A palavra não conta, mas o Senhor nunca vai nos entregar algo que a gente não precise. Ele pode permitir que a gente não tenha algo que a gente queira, mas aquilo que a gente precisa, o Senhor, Ele manda. Para nosso crescimento, para nossa transformação. E tudo aquilo que exige um esforço nosso, isso vai fazer com que a nossa fé seja movimentada. O Senhor, Ele trabalha em nós. Então muitas vezes vai doer aquilo que o Senhor vai fazer. Mas antes dele entregar uma promessa, Ele sempre vai alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Amém, igreja? Que nós possamos colocar isso para o Senhor. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor já ir subindo aqui, para que nós possamos ter um momento com o Senhor, para que nós possamos colocar para Deus aquilo que tem machucado o nosso coração, aquilo que tem não permitido que a gente venha viver os planos de Deus. E como eu falei, essa palavra aqui não é somente para as mulheres. Quantos homens estão bloqueados nas suas vidas profissionais porque não colocou para Deus aquilo que realmente precisa ser colocado? Quantos homens também querendo viver com o Senhor a sua vida ministerial, um casamento feliz? Porque quando a gente fala de casamento, a gente sempre fala das mulheres, né? Que a mulher, ela vê uma certa idade e fala, como eu falei, não, a idade já se avança, não tem mais para mim, eu não quero. Mas por quê? Porque existia um trauma. Existia um trauma. Quantas vidas ministeriais paradas, porque fala, o Senhor não tem mais nada para mim. Tem. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai enviar, você vai realizar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Que nós possamos colocar isso para o Senhor, que nós possamos colocar aquilo que ainda dói. Peça que o Senhor comece a trazer a sua mente agora. Feche os seus olhos nesse momento. Peça que o Senhor traga. Se existe algo que tem travado o seu ministério, se existe algo que tem paralisado a sua vida, sonhos que você desacreditou, talvez de uma gestação,
de um casamento, talvez a sua vida profissional, familiar, e tem assuntos que você nem deseja mais falar, que você não quer falar a respeito, porque isso dói, isso machuca. Mas o Senhor está aqui nesse momento. Ele quer trabalhar no seu interior, trabalhar em cada ferida, em cada coração. O Senhor tem propósito nessa noite. O Senhor tem promessas a serem restauradas. O Senhor tem sonhos a serem restaurados. Coloca para o Senhor. Coloca para o Senhor. Peça para que o Senhor restaure os seus sonhos nessa noite. Restaura as promessas que tem na sua vida. Restaura aquela área que você não vê mais vida.